Procrastinação. O termo parece um pouco estranho, mas é um comportamento muito comum entre muitas pessoas. Sendo um comportamento, será que existe algum fator genético por trás da procrastinação? É sobre isso que eu gostaria de falar com você hoje. Só que eu gostaria de saber, você é novo, nova aqui no canal? Se for, faz o seguinte, se inscreva e ativa o sininho de notificação. Fica comigo, eu sou Alcione Arruda. Você é do tipo que gosta de ficar procrastinando? Você ainda não tinha ouvido falar nesse termo? Então hoje você vai conhecer o que é esse comportamento. E mais do que isso, vamos entender se existe algum fator genético por trás da procrastinação. Só que para nós entendermos o que é esse comportamento, eu vou dar um exemplo de diversas atividades diárias que nós costumamos fazer. Só que eu vou dividir essas atividades diárias naquelas atividades que são consideradas mais importantes e nós temos sempre aquele extremo, que são aquelas atividades consideradas menos importantes. Só que nós ainda temos aquele meio termo, que são as atividades mais ou menos importantes. Dentro das atividades mais importantes, por exemplo, nós podemos ter aquele relatório que precisa ser feito para que ele possa ser entregue no seu trabalho. Ou se você é um estudante, você deve ter aquela atividade acadêmica que você tem que fazer da sua escola, da faculdade e você tem que entregar. Ou até mesmo aquela reunião que você precisa participar. O que nós observamos dessas atividades mais importantes? Naquele dia, elas devem ser ou deveriam ser consideradas prioridades. Mas e as atividades menos importantes? Tem sempre aquela série na TV que nós acompanhamos. Essa poderia ser uma atividade menos importante. Mas também ficar navegando nas redes sociais também é considerado uma atividade menos importante. Ou até mesmo aquele que gosta de ficar jogando o tempo todo e ocupa grande parte do seu dia jogando. Quando nós observamos essas atividades menos importantes, nós percebemos que, na verdade, são atividades que não são produtivas. Mas e aquelas atividades mais ou menos importantes? Como, por exemplo, responder as mensagens do WhatsApp ou até mesmo do seu e-mail. Ou você tomou a decisão que hoje é dia de organizar a casa. Ou até mesmo ficar ali fazendo comentário nos stories, né? Quando nós analisamos essa divisão de tarefas diárias e que nós observamos aquelas pessoas que são mais produtivas, ou seja, que aproveitam bem o seu dia, elas têm uma sequência na qual elas fazem essas atividades. Em primeiro lugar, as atividades mais importantes. Em segundo lugar, as atividades mais ou menos importantes. E se sobrar tempo, aí sim elas vão fazer as atividades menos importantes. Só que o que nós observamos é que a grande maioria das pessoas, elas ocupam a maior parte do seu tempo fazendo as atividades menos importantes. Ou seja, essas pessoas ocupam a maior parte do seu tempo procrastinando. E aí nós começamos a entender o que é procrastinação. Mas para que nós possamos entender o que é procrastinação, nós temos a definição
desse termo. E aí, procrastinação refere-se ao atraso desnecessário e irracional de uma tarefa ou tomada de decisão, acompanhado de um desconforto psicológico e emoções negativas, como por exemplo, culpa, insatisfação. Sabe aquela pessoa que fala assim: "Nossa, gente, eu não vi a hora passar" e simplesmente eu não fiz nada no meu dia. Ou seja, ela estava o tempo todo procrastinando. Quando nós analisamos esse comportamento, nós observamos que isso é um problema comportamental generalizado, que pode ser prejudicial não apenas para o bem-estar psicológico, físico e até mesmo financeiro do procrastinador, mas também para outras pessoas que dependem dele. O que as pesquisas nos mostram? Principalmente aquelas pesquisas feitas com base em questionário de autorrelato. Elas estabelecem que a tendência de procrastinar é uma característica estável, aplicável a vários contextos cotidianos. Essas pesquisas, elas também especificam várias características de personalidades associadas à procrastinação. Nesse caso, o que se observa é que existe uma diferença nas tendências de procrastinação. E isso acontece porque as pessoas têm comportamento diferente. E as pessoas possuem comportamento diferente porque geneticamente elas são diferentes. Nesse caso, o que torna algumas pessoas mais propensas a procrastinar do que outras? Mais do que isso, quais seriam os aspectos biológicos, ou melhor dizendo, quais seriam os aspectos genéticos que sustentam essas diferenças individuais? Nesse caso, para nós entendermos isso, nós vamos voltar um pouquinho no passado. E além de falar de genética, primeiro nós vamos falar de evolução. E para nós entendermos um pouquinho sobre esse comportamento, eu gostaria de mostrar para vocês uma projeção para que nós possamos voltar ao passado. Essa projeção nos remete aos primeiros humanos e ela nos mostra que eles eram caçadores e coletores. E que para isso eles precisavam fazer suas necessidades básicas de sobrevivência rapidamente. E para que isso fosse possível, eles tinham uma ferramenta que naquele momento era muito útil para eles. E essa ferramenta é a impulsividade. A impulsividade fazia com que eles pudessem correr atrás da sua presa, mas também fugir dos seus predadores. Então, nesse sentido, a procrastinação, nós estamos falando de algo que é sobre tendências a atrasar ações intencionalmente, enquanto que a impulsividade é sobre as tendências em realizar ações precipitadas sem pensar ou planejar. Evidências substanciais revelam a visão de que a procrastinação era inversamente relacionada à impulsividade. No entanto, estudos descobriram que essas características elas estão positivamente correlacionadas. Nesse caso, a procrastinação e a impulsividade parecem compartilhar uma capacidade cognitiva subjacente comum. Qual seria essa capacidade cognitiva? Seria o gerenciamento de metas. E quando nós falamos de gerenciamento de metas, isso é definido como a capacidade de manter ativamente e, se necessário, recuperar ou até mesmo reativar seus objetivos de curto a longo prazo para orientar de forma eficaz o comportamento.
A partir dessa perspectiva de gerenciamento de metas, a procrastinação é irracionalmente atrasar ações que ajudam a cumprir com os seus objetivos importantes, enquanto que a impulsividade tem a ver com ceder às tentações, muitas vezes à custa de fazer progressos em importantes projetos de metas a longo prazo. Assim, parece plausível que muito da semelhança entre essas características reflete a habilidade de gerenciamento de metas. E o estabelecimento de metas, na verdade, é um importante comportamento das tendências de procrastinação. Bom, diante de tudo isso que foi relatado para vocês, o que os estudos mostram que existe por trás da procrastinação? Então, mostra que a análise genética comportamental revela que a procrastinação pode ser um subproduto evolutivo da impulsividade. E também o gerenciamento de metas como um componente importante da relação procrastinação e impulsividade. Nesse caso, o que nós observamos? Que os indivíduos com maior predisposição genética para a impulsividade também têm maior tendência à procrastinação. E depois dessa nossa conversa, me diz, você é um procrastinador? Faz o seguinte, se você gostou desse vídeo, dê um like e compartilha. Até o nosso próximo vídeo.